Alright, guys, now let's see the simple present. Então, agora nós vamos ver o presente simples, que é um tempo verbal. Ou seja, nós vamos colocar os verbos neste tempo do presente simples, que vai ser usado, então, para indicar ações habituais que ocorrem no presente, ações de rotina, coisas que você sempre faz. É também usado para expressar verdades universais, fatos até científicos, desejos, opiniões e preferências. Mas é basicamente você colocar as ações, né, neste tempo verbal do presente. Ou seja, eu faço, você faz, eles fazem, nós fazemos, né? Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos. Ou seja, perceba que eu não estou falando no passado, né? Eu fiz, eu trabalhei, depois nós vamos aprender o passado também, nem o futuro, né? Eu vou trabalhar ou eu trabalharei, não, não são esses. A gente está falando aí no presente simples, né? Eu faço, eu trabalho, né? Eu corro, você corre, nós corremos, eles correm. Vai ser este tempo verbal. Então, a gente vai usar aí quando eu falo de rotina, né? Então, por exemplo, I cook every day. Eu cozinho todos os dias. Ou algum desejo, né? Preferência. Então, I want to buy a house. Eu quero comprar uma casa. Ou então um fato, né? Summer arrives in December. Então, o verão chega em dezembro. Então, perceba assim, que eu não estou falando chegou, eu não estou falando chegará, estou falando chega, né? Chega em dezembro. Então, vai ser sempre você colocar o tempo neste, os verbos neste tempo. Que a gente, lógico, vai conjugar aí também de acordo com as pessoas, os verbos, né? A gente sempre vai conjugar de acordo com as pessoas e o tempo também. Então, a gente depois vai aprender passado, futuro e tudo mais. Agora também vocês vão colocar o to entre dois verbos, tá? Então, no inglês, percebam que quando eu coloco o to, eu vou colocar o verbo no infinitivo, que é o verbo fechado, que seria assim: comprar, tocar, estudar, limpar. Então, é o verbo fechado, né? Não está conjugado. Caso vocês não tenham visto também a aula do verbo, dos verbos no infinitivo, no imperativo, vejam também. Mas, basicamente, aqui, então, ó, I want to buy a house. Então, eu quero comprar uma casa. Então, perceba que o to buy vai formar comprar. Então, eu vou apenas conjugar, quando eu coloco dois verbos, eu vou apenas conjugar o primeiro, né? Eu quero comprar. Ele quer comprar. Nós queremos comprar. Então, o segundo verbo, ele vai ficar fechado. E no inglês, nós colocamos esse to para indicar que está no infinitivo, ok? Então, sempre entre dois verbos, eu sempre vou colocar esse to. Então, I want to buy a house. Eu quero comprar uma casa. He likes to play the guitar. Então, ele curte, ele curte tocar violão. You need to study more. Então, você precisa estudar mais. She hates to clean the house. Ela odeia limpar a casa. Então, basicamente, tá? No inglês, é basicamente isso. Então, entre dois verbos, nós vamos colocar esse to. Agora aqui, então, a conjugação é a estrutura, né, do presente simples. Então, basicamente, pessoal, percebam que é até mais simples do que o português, né? Os verbos, eles vão ficar na sua forma simples para I, you, we, you e they. Então, para eu, você, nós, vocês, eles ou elas. Perceba que assim, que vai ficar o work, né? Play, hate, want, like. Aqui também, ó, pessoal, geralmente é comum usar entre dois verbos, verbos como eu quero, eu gosto, né? I want, I like, I need, eu preciso, I have, eu tenho que fazer tal coisa, né? Ah, I love, I hate, eu amo, eu odeio. Claro que pode ter outros, mas é muito comum ser utilizado entre esses, né? Eu quero comprar, eu preciso pagar, eu curto dançar, eu odeio limpar. Então, é bastante comum entre dois verbos a gente usar mais esses verbos aí, né? Mas enfim. Então, aqui na estrutura, então, voltando, a gente vai, então, colocar os verbos na forma simples, né, para a maioria dos pronomes. Agora, para he, she e it, ou seja, quando eu estou falando de uma terceira pessoa ou alguma coisa no singular, também, se vocês não viram a aula do it, vejam, tá? Que vai ser referente a coisas. Também percebam aqui que work geralmente é o verbo trabalhar, mas quando eu me refiro a alguma coisa, ele pode significar funcionar. Né? Então, por exemplo, the TV works, a TV funciona. It works, ela funciona, ela a coisa, né? Então, it é como se fosse ele ou ela, só que para coisas, animais, lugares, situações de modo geral.
Mas então, quando eu estiver me referindo a alguma coisa no singular, quando são coisas no plural, eu vou usar o they como referência, tá? Então, vocês vão conjugar aí igual o pronome they. Então, se eu falo, né, as TVs, as televisões funcionam, eu vou usar they work. Elas funcionam, tá? Então, eu vou usar, no plural, referente a coisas, eu vou usar aí o pronome de referência they, mas quando é uma coisa no singular, eu vou usar isso daqui também. Então, para he, she e it, eu vou colocar um S no final dos verbos, tá? Isso apenas em afirmativas, apenas no presente simples, porque no passado não vai ter isso, nem futuro, nem outros tempos verbais. Então, apenas no presente simples, né? Quando eu falo ele, ela, trabalha, ou isso funciona, aí eu vou colocar um S no final dos verbos. Então, somente para he, she e it, tá? Somente para alguma pessoa ou alguma coisa no singular, né? Na terceira pessoa, no singular. Somente em afirmativas e no presente simples. Porque em negativas e perguntas aqui também, vocês não vão usar isso, como a gente já vai ver. Então, para vocês colocarem esse he, she e it, novamente, em frases afirmativas, né? Para he, she, it, a gente vai colocar esse S aí no final dos verbos. Então, tem algumas regrinhas que não se assustem, tá? Novamente, isso daqui é só para vocês terem uma noção, mas através da prática vocês vão se acostumando como se escreve, como que soam esses verbos, tá? Isso aqui é só para vocês aprenderem. Então, ó, na maioria dos verbos, a gente apenas vai acrescentar o S, né? Então, I work, he, she, it works. You dance, he, she, it dances. You read, né? Eu leio, he, she, it reads. Ele ou ela lê. Speak, eu falo, he, she, it speaks, né? Ele ou ela fala. Aí, verbos terminados em dois S's, SH, CH, X ou O, a gente vai acrescentar IS. Tá? Então, por exemplo, kiss, aí eu beijo, she kisses, ela beija. Wash, lavar, então, we wash, nós lavamos. He washes, ele lava. You watch, você assiste. He, she, it watches, né? Ele ou ela assiste, watches. Eu vou, I go. He, she, it goes. E verbos terminados em consoante mais Y, eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Então, I study, he, she, it studies. I cry, eu choro. He, she, it cries. Né? Ele ou ela chora. Fly, voar, né? You fly, they fly, eles voam. He, she, it flies. Eles voam. Ele ou ela voa, né? Ou até o animal, it flies. Copy, copiar. Então, I, you, they copy. He, she, it copies. And verbos terminados em vogal mais Y, então a gente apenas acrescenta o S também. Então vai ficar simples, né? A gente apenas coloca o S. Então, I, you, they play. He, she, it plays. Pode ser brincar, jogar, tocar, né? I say, eu digo. He, she, it says. Perceba aqui que é uma exceção, pessoal. Isso aqui é bom ficar atento, que muda a pronúncia, tá? I, you, we, they say. Agora, he, she, it says, tá? Então vai ficar com som de E, says. I enjoy, eu curto, aproveito, me divirto. He, she, it enjoys. I obey, eu obedeço. He, she, it obeys. Ele ou ela obedece. E exceção do verbo to be, que vocês aprenderam lá também, ou se não viram ainda, vejam a aula do verbo to be, para aprender as regras específicas do verbo to be. Como eu falei, ele é um verbo que a gente também viu no presente, também vai ter o passado, vai ter, né, as variações aí do verbo to be. Mas no presente simples, vocês vão ver aí, né, caso não tenham visto ainda, mas o verbo to be, ele sempre vai ser conjugado sozinho, tá? Ele vai seguir as próprias regras, né? Ele faz as negativas e perguntas. E o verbo have, que é uma exceção, que vira has, ok? Então, I have, he, she, it has. Agora, então, aqui alguns exemplos para vocês praticarem, ok? Então, ó, eu vou primeiro, tentem completar, se vocês quiserem dar um pause, ou até tentar ver que verbo que você acha que vai utilizar aqui, para vocês praticarem. Aí eu vou mostrar a resposta para vocês conferirem, mas é sempre importante vocês tentarem praticar sozinhos, ok? Agora, para a gente começar, breakfast, talvez se vocês não saibam disso, né? Em inglês, para a gente falar eu tomo café da manhã, então aqui tá, eu tomo café da manhã de manhã, né?
Para refeições de modo geral, lunch, dinner também, almoço e janta, em inglês nós vamos usar o verbo have. Então vai ficar I have breakfast in the morning. E aí, para ele, lembrando que a exceção do have, então vai virar has. Então, he has breakfast in the morning. Você assiste TV, então, caso você não saiba, o verbo assistir vai ser watch. Então, you watch TV in the afternoon. He, she, it watches. Aí eu vou acrescentar es. Nós estudamos inglês, então, we study English. Nós estudamos inglês. E aí, study, eu tiro o Y e acrescento IES, então fica he studies. He studies English at night. E eles jogam futebol, they play football and it plays, tá? São como se fosse um animal, né? Ele, o animal, brinca com a bola. It plays with the ball. Então, ó, I have, he has. You watch, she watches. We study, he studies. They play, it plays. Então, se vocês precisarem também, pausem o vídeo, vão repetindo junto comigo para vocês praticarem. Agora, nas negativas, então, para formar frases negativas, em inglês aí, a gente não vai colocar, por exemplo, eu não trabalho, eu não vou falar I no work, I don't work, né? Sorry, I not work. Eu vou usar o don't, ok? Então, para fazer negativas aí no presente simples, nós vamos usar o auxiliar do not or don't para fazer negativas. O do, pessoal, do e does, como vocês estão vendo aqui também, então para he, she, it no presente, ele vai virar does. Nós também temos o verbo do e does como verbo fazer, tá? Talvez vocês já tenham visto aí como verbo fazer, né? I do my homework, eu faço minha lição de casa. Ele também é o verbo fazer, ok? Mas ele também é um auxiliar que não tem uma tradução específica. Com o tempo vocês entendem qual o sentido em inglês. É meio até complicadinho de explicar, ou não tem como traduzir, ok? Mas vocês vão entendendo. Então, o que vocês precisam, por hora, o que vocês precisam memorizar isso daqui. Então, para fazer negativas, eu vou usar do not, tá? Para I, you, we, you, they. Eu vou usar do not para fazer um não, né? Novamente, isso no presente simples, tá? Quando eu quiser falar, eu não trabalho, você não faz, nós não trabalhamos, nós não fazemos, que neste tempo verbal, né? Depois o passado, o futuro vão ter outras regras, tá? Ou eu posso abreviar do not para don't, tá? Então, I do not work, ou mais utilizado, I don't work. Ou eu posso também usar para respostas mais simples. Eu posso usar também assim, né? Do you work? Você trabalha? Aí eu respondo, no, I don't. Não, eu não trabalho. Aí eu não preciso falar no, I don't work, tá? Então eu vou usar o auxiliar aí. O don't ele vai representar o verbo que você acabou de falar, né? Então ele está sendo usado como um auxiliar. Então, por exemplo, do you like to play in the morning? Você gosta de brincar, de jogar de manhã? Aí eu vou falar no, I don't. Então, assim, não, o don't vai estar assim. Não, eu não faço isso aí que você acabou de falar, né? Não, ou seja, não, eu não gosto de brincar de manhã, ok? Então, no, I don't. E eu também posso usar para respostas curtas na afirmativa, yes, I do, ou he, she, it does, ok? Né? Então, do you work? Yes, I do. Sim, eu trabalho, né? Ou também, do you like to play in the morning? Yes, I do. Né? Sim, eu gosto. Ou seja, sim, eu faço isso aí que você falou, né? Então, ele vai ter sendo usado como um auxiliar. E aí, para he, she e it, então eu vou usar para negativas, eu vou usar o auxiliar does, tá? Que é a variação aí do, né? Conjugado para he, she e it. Então, he, she, it does not, ou então abreviado, doesn't, que também é mais utilizado. Né? Então, he doesn't work, she doesn't work. Então, não, ele não faz isso, ela não faz, né? O it para coisas, né? Não, não funciona, TV não funciona, it doesn't work. Ou, como eu falei, eu também posso usar para respostas curtas, né? Ele trabalha? No, he doesn't. Não, ele não trabalha, né? No, he doesn't. Ou yes, he does. Sim, ele trabalha. Então, o does aí sendo usado como auxiliar também, só que para he, she e it. Caso ficou alguma dúvida, pessoal, vejam, tá? Podem pausar, voltar o vídeo, vão vendo essa tabelinha aí para vocês memorizarem bem. Então, ó, do not, don't e he, she, it, eu vou usar does not or doesn't para fazer negativas. E percebam que daí eu já não coloco S nos verbos.
Então, percebam que eu vou usar o auxiliar doesn't, né? Novamente, a gente coloca o S aí para he, she e it nas afirmativas. Agora, negativas, eu vou usar esse auxiliar doesn't. Então, eu não coloco S no final dos verbos. Então, o verbo fica simples também. Então, a única coisa que vocês precisam agora na negativa é lembrar do don't, né? Do not, don't, does not, doesn't. Alright? Então, agora, usando os mesmos verbos que a gente viu anteriormente, então vocês vão completar aí com a negativa, don't or doesn't. Então, pausem o vídeo, tentem completar sozinhos, e aí sim vocês vão conferir comigo, ok? Então, vamos lá. Eu não tomo café da manhã, então, I don't have, né? I do not have, I don't have. Ele não toma café, então, he doesn't have. Então, ó, relembrando, né? He has breakfast, he doesn't have. Então, o have fica na forma simples, né? Então, eu uso doesn't como auxiliar e o have fica simples. You watch TV, aí na negativa. You don't watch TV. Você não assiste TV à tarde. Ela não assiste, então she doesn't watch. She watches, she doesn't watch. Nós não estudamos inglês, então we don't study. Nós não estudamos. Ele não estuda. He doesn't study. Então, he studies, he doesn't study. They play football, aí na negativa, they don't play football. O animal, né, não brinca com a bola, it doesn't play. Então, it plays, it doesn't play with the ball. Aqui uma dica também, pessoal. Detalhe que quando a gente está fazendo negativa, primeiro, se vocês ficarem em dúvida de como se escreve don't or doesn't, o abreviado, né, que é bem mais utilizado também, lembrem desse N tracinho T. Então, vocês vão escrever do N tracinho T. Does N tracinho T. Ok? Então, gravem isso. N tracinho T. Você vai escrever does, né? Does N tracinho T. Alright? Também aqui outro detalhe, ó, percebam que eu falei in the morning, in the afternoon, então de manhã à tarde, mas à noite eu falo at night, ok? Então, à noite em inglês, vou falar in the morning, in the afternoon, in the evening, mas à noite eu falo at night, porque soa melhor, né? Uma exceção, porque in the night vai ficar esquisito, né? And that's it. Agora aqui, então, as questions. Então, para formar perguntas, eu vou, então, também usar o auxiliar do or does para formar perguntas. E aí eu também vou usar, né? Does para he, she, it, assim, no início, né? No começo da frase. Então, percebam aí que, na verdade, ele não tem uma tradução exata, porque no português a gente simplesmente fala, né? Eu trabalho, você trabalha, eles trabalham. Então, não tem, né, esse auxiliar, não tem como traduzir. Mas em inglês, eles usam para deixar claro que é uma pergunta e não uma afirmativa, né? Então, se eu estou falando I work, eu estou afirmando. Se eu falo do I work, estou perguntando. Claro que também tem uma entonação de voz, né? Mas eles têm essa diferença mais técnica para saber que é realmente uma pergunta. Então, vai ficar, né? Então, para I, you, we, you, they, nós vamos usar o do, né? Do I work, do you work, do we work, do they work. E para he, she, it, eu uso does também, né? Does he work, does she work, does it work. Então, eu vou usar aí, né, para o does também, para he, she, it, para formar as perguntas. E também eu não coloco S nos verbos. Então, por isso que eu tinha falado, né? A regrinha de colocar o S nos verbos é somente em afirmativas, tá? Somente para he, she, it, somente no presente simples também. Para os outros simples verbais, não. Alright? Eu sei que pode ser muita informação de uma vez, tá? Se vocês precisarem, podem voltar o vídeo quantas vezes vocês precisarem. Vocês vão, aos poucos, vocês vão se acostumando, é mais uma questão de prática. Então, primeiro, vocês vão entender a regra, como eu falei, ninguém aprende inglês decorando regra, mas isso aqui é só para vocês entenderem a estrutura, e aí, através da prática, vocês se acostumam, ok? Mas é bom vocês peguem essas tabelinhas, vão repetindo várias vezes, formem frases para vocês se acostumarem. Até a tabelinha de verbos que eu passei, né, com a regrinha dos S's lá, watch, watches, kiss, kisses, etc. Peguem esses verbos, esses exemplos, criem frases usando eles, variando os pronomes, para vocês se acostumarem de forma automática, né? Como sempre, você primeiro aprende a regra, mas o ideal no inglês é que você pratique até que saia de forma automática, assim como no português, né? A gente não fica lembrando de tabelinha, a gente se acostuma como soa. Bom,
E aí, a gente também tem a opção de formar perguntas negativas, ou seja, né? Você não trabalha? Ele não trabalha? Então, nós temos duas tabelinhas, mas o sentido é o mesmo, tá? Então, vocês podem colocar o not na frente do pronome, né? Do I not, do you not, does he not, does she not, does it not, e assim por diante. Ou eu posso trocar aí, né? Coloco don't or doesn't na frente, tá? Então, don't I work? Don't you work? Ou para he, she, it doesn't, né? Doesn't he work? Doesn't she work? Doesn't it work? Ok? Então, faz assim, perguntas negativas, né? Ele não trabalha, ela não trabalha, isso não funciona. Então, claro, você tem duas opções de formar perguntas negativas. Também, se precisarem, vão repetindo essa tabelinha várias vezes em voz alta para vocês se acostumarem. Ah, um detalhe aqui também, só uma outra dica para vocês com relação à pronúncia. O don't e doesn't fica melhor até se vocês não falarem o T, tá? Principalmente aqui em negativas, né? Então, por exemplo, eu não vou falar I don't have, vai ficar I don't have. Então, para soar mais natural, fica até melhor vocês não falarem o T. Então, ó, he doesn't have. Então, eu não vou falar he doesn't have, né? Então, isso daí também, essas nuances de pronúncia, vocês vão pegando aos poucos, mas é sempre bom vocês até tentarem identificar, né? Que letra que eles não falam, que sílaba que eles não falam, ou que eles colam uma na outra. Porque assim, eles não vão ficar falando separadinho como está escrito, né? E eu sempre falo disso também. Não se prendam na escrita. Então, ó, vai ficar he doesn't have, né? Então, às vezes eu falar he doesn't have, vai ficar he doesn't have, you don't watch, né? Em vez de you don't watch, you don't watch. Então, aos poucos vocês vão pegando esses detalhes. Ou aqui para perguntas negativas, por exemplo, ó, eu vou falar don't I, don't you. Então, eu vou colar o T no próximo, né? Don't I work? Don't you work? Então vai ficar assim, don't you, né? Don't you work? Or doesn't he or doesn't it? Aqui percebam que acabou até comendo T, ó. Então vai ficar doesn't it? Doesn't it work? Vai ficar assim. Então também, isso daí vocês vão aos poucos praticando, né? Até por isso que aí na plataforma vocês vão estar praticando o listening, o speaking. Tenta identificar esses detalhes e praticar em voz alta o mais parecido possível e não se prendam na escrita. Bom, vamos lá. Então, agora para vocês praticarem as questions. Então, novamente, a gente vai usar, né, o do na frente, tá? Então, aqui as perguntas simples mesmo, né, para vocês praticarem. Então, para I, you, we, they, eu vou usar o do, e para he, she, it, does na frente, e também os verbos ficam na forma simples, alright? Então, vamos lá. Então, a gente já visto I have, I don't have, né? Do I have? Do I have breakfast in the morning? A pessoa tá bem de saúde, né? Eu tomo café da manhã, de manhã? Daí ele toma café, então a gente tinha visto he has breakfast, he doesn't have. Aí, does he have breakfast in the morning? You watch, you don't watch. Aí, do you watch TV in the afternoon? E aí she, né? Então, she watches, she doesn't watch. Agora, does she watch? Então, does she watch TV in the afternoon? And we study English, we don't study English. Do we study? Do we study English at night? He studies, he doesn't study. Does he study English at night? Uh, they play, they don't play. Do they play football? It plays, it doesn't play. Does it play? All right? Então, novamente, vão repetindo aí junto comigo. Até esqueci de comentar, né? Mas, claro, pausem o vídeo primeiro, tentem completar sozinhos antes, depois vocês conferem as respostas, apesar que agora eu já mostrei, mas, né? Qualquer coisa, voltem aí o vídeo, deixem em branco, tentem completar sozinhos, depois vocês conferem, vão repetindo em voz alta. Eu sei que pode ser muita informação de uma vez, mas, novamente, podem ver, rever esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, coloquem em prática, tentem completar essas frases, depois vocês conferem, criem outras frases também, vão repetindo as tabelinhas em voz alta. And that's it, guys. Tentei fazer resumido, mas eu, como teacher, tento explicar da forma mais completa possível. Isso daí a gente vai usar muito no inglês, né? Também é muito importante vocês terem muito afiado o presente simples, porque a longo prazo
Vocês depois vão aprender, né? O passado, o futuro, outros tempos verbais, passado contínuo, presente perfeito e vai longe. Não quero assustar vocês, vocês vão aprender uma coisa de cada vez, mas é por isso que é bom vocês terem isso daqui muito bem estruturado, muito bem afiado, porque depois, para aprender os outros tempos verbais, vai ficar mais fácil. Se você não aprender direito agora, vai ficar cada vez mais difícil, tá? Então, isso aqui você vai ter como uma base, porque depois vão ser variações. Aí você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil você aprender. Alright, guys? So that's it. Também, novamente, qualquer dúvida, estou à disposição. Vejam, revejam, pratiquem. Keep going, continuem. Thank you and see you next class.